Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula aqui no Daytech, a plataforma digital da Rony. Meu nome é Henrique Preto e é um prazer tê-los aqui. O intensivo de emergências químicas está acontecendo, né? O pessoal está bastante engajado, os grupos do WhatsApp têm bastante participação, então tem muita novidade vindo por aí. Naturalmente, existem pessoas que estão apenas no Daytech, não estão no intensivo de emergências químicas, isso é natural. E então, para quem não conseguiu se inscrever e talvez tenha dado um arrependimento ou qualquer outro tipo de coisa, na segunda-feira terei novidades referente a isso, tá certo? Então, vocês vão receber aí com certeza na tela do celular de vocês aí a novidade. Então, mas está muito legal, está bem bacana. São mais só no intensivo de emergência química são mais de 1.100 pessoas. Se juntar com o Daytech, com toda a população, né, vamos dizer assim, do Daytech, nós já somos 2.600 pessoas aqui nessa plataforma. É óbvio que nem todo mundo assiste o vídeo, né, infelizmente, mas vocês estão tendo acesso, né, a um material exclusivo. Então, algo assim não acontece no país. Vocês estão tendo acesso a isso e eu fico contente de poder estar ajudando vocês. Perfeito? Bom, nossa 10ª aula. Chegamos então na aula 10. Vamos caminhar agora para a aula 20, né? Vamos até lá. Vamos chegar, vamos ver se até o final de fevereiro eu consigo entregar, ou comecinho de março até a aula 20. Mas enfim, o tema de hoje é o tipo de respirador, né? Tipos de respiradores. Nós falamos sobre fumaça, incêndio estrutural. Então não importa quando você esteja vendo essa aula, se é essa semana ou na semana que eu gravei, né? Ou depois numa gravação, visto que eu vou disponibilizar para vocês também em um curto período de tempo todas as aulas aqui do Daytech, tá? Mas nós vamos falar sobre os diferentes tipos de respiradores. Nós não vamos falar sobre, por exemplo, fator de proteção atribuída, fator de proteção requerida, cálculo de ar em cilindro autônomo ainda, tá certo? Contudo, nós vamos começar nessas definições de tipos diferentes de respiradores. Mas antes, né, apresentar a Rony para quem está chegando agora ou não viu. A Rony é uma consultoria de emergência localizada em Paulínia. Nosso campo de treinamento fica em Paulínia. É o campo de treinamento mais técnico do Brasil, com certeza. Nós só queimamos líquidos pressurizados, né? Não é jogar óleo diesel no Maracanã e tacar fogo e falar que está queimando líquido. Né? Está queimando líquido, de fato, né? Mas não pressurizado, né? Põe na bomba e espirra líquido. Como, por exemplo, nessa foto. Né? Essa foto é do nosso campo de treinamento. Mas, enfim, toda a gestão de trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, planos de emergência, entre em contato, fiquem à vontade. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de vocês, mas vamos para lá, vamos para o nosso tema, né? Vamos para um pouco de história, então. Né? Para quem já estudou um pouquinho de proteção respiratória, sabe um pouco dessa história. Essa história ela acaba sendo bem conhecida, né? Mas quando a gente fala de proteção respiratória com foco em bombeiro, com foco em emergência, isso acaba sendo bastante interessante para a gente discutir, né? Aqui do meu lado esquerdo na tela existe um bombeiro, né? Um senhor já, e perceba o tamanho da barba dele, tá certo? E imagine hoje, né? Ou veja, né? Qualquer outro bombeiro não é o ideal que ele tenha barba, embora existam bombeiros aí que ficam com barba. Em geral, civil, né? O militar, eles têm qual que é o nome? Não é rotina. Eles têm uma disciplina maior quanto a isso, tá? Eu vejo muito bombeiro civil com barba e, sei lá, talvez porque falta orientação ou porque acha que fica mais bonito mesmo e usa barba. Mas o ideal é que não se use barba. Mas lá atrás usava. Lá atrás usava por outro motivo, né? O que os bombeiros faziam? Então, quando eles entravam em incêndio estrutural, né, eles notavam que eles respiravam muita fumaça e tudo mais. Então, a barba, verifica a barba desse bombeiro está toda amassada, né? O que eles faziam, então? Eles molhavam a barba antes de entrar, pegava a barba, colocava dentro da boca, né? E respirava de forma que o ar passasse por dentro da barba, né? Então, a barba servia ali como um filtro, tá certo? Então, naquele momento, eles consideravam que era um filtro e funcionava. Contudo, hoje a gente sabe que, além do particulado sólido, além da fuligem que tem ali, existem
componentes químicos nos quais a fumaça, a barba naturalmente não filtra, né? Então ele só estava segurando ali a fuligem. É óbvio que isso foi com o tempo, né? Foi aumentando até a gente chegar no nível de entendimento que nós temos hoje, né? Quanto à proteção respiratória. Me desculpem se eu engolir seco um pouquinho, eu estou com um pouco de dor de garganta, mas não tem problema. A aula vai sair do mesmo jeito. E do lado, né, do outro lado, nós temos um bombeiro, né? Um outro tipo de equipamento, né? Esse equipamento ele se baseia em um duto, né? E a ponta do duto fica lá fora. Então ele está pegando o ar e está puxando o ar de lá de fora. Óbvio que você tem uma, uma dificuldade na passagem de ar, ao passo que a mangueira aumenta, porque você tem um arraste do ar e assim por diante, mas é isso que se tinha há muitos anos atrás, tá certo? E felizmente essas coisas não tem mais hoje. Agora tem um detalhe, né? Possivelmente a ideia do bombeiro bigodudo, né? Bombeiro texano com bigode, possivelmente saiu lá do início, onde os bombeiros tinham que ter barba, né? Hoje bigode, então, em alguns locais é uma característica, tá certo? Bom, vamos lá, vamos para o tipo de respirador. Então, entendendo esse contexto histórico, obviamente que morreu muita gente. Se hoje, né, já tem um índice muito alto de câncer entre os bombeiros, seja por conta do incêndio estrutural, por conta de contato com produtos químicos, uma série de coisas. Então, existe uma preocupação muito grande, né? Eu tenho visto, inclusive, uma movimentação quanto a isso é muito positivo. Embora eu não esteja inteirado do assunto sobre câncer em bombeiros, mas existe essa preocupação hoje. Se mata a gente hoje, você imagina lá atrás na história, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, essa aula ela vai ser bem interessante e bem focada nos tipos de respiradores mesmo, tá certo? Bom, são duas vertentes, tá? Inicialmente, são duas vertentes. Nós vamos separar os respiradores em respiradores que possuem elementos filtrantes e respiradores que independem da atmosfera na qual nós estamos inseridos, estamos trabalhando. Ora, Henrique, mas qual que é a diferença, né? A diferença é toda. Por exemplo, em uma atmosfera IPVS, uma atmosfera abaixo de 19,5% de concentração de volume de oxigênio no ar, né? Abaixo de 19,5% de volume de oxigênio no ar já é uma atmosfera IPVS. Faz sentido a gente usar algum elemento filtrante se não tem um teor de oxigênio ideal para eu respirar? Não faz sentido nenhum. Não adianta você filtrar um negócio se você não tem oxigênio para fazer hematose, para a gente conseguir respirar. Daí a gente tem que partir para o lado dos equipamentos autônomos, né? Os equipamentos que independem da atmosfera. Então, são essas duas vertentes aí. Nós vamos começar a falar dos equipamentos, primeiro, que possuem elementos filtrantes, tá certo? E esses elementos filtrantes, eles têm, cada um por sua vez, ele tem suas características, tá certo? Então, vamos começar com o tal do PFF, né? PFF1, PFF2, PFF3. Então, eles são respiradores semifaciais, eles pegam só um pedaço da face, né? Então, ele é um respirador semifacial, ele pega só um pedaço da face. Ele é dividido em três níveis, tá? PFF1, 2 e 3. Basicamente é isso, tá? Depois existem pequenas variações, né? Se é óleo resistente ou não. Depois a gente entra no mérito desse, talvez até, se vocês quiserem, um curso de proteção respiratória. Aí eu posso montar e passar. Obviamente vai ser um curso longo, né? Mas pode ser feito também. Mas vai depender de vocês. Mas no caso, o que seria o PFF1? Ele é um respirador. Esses respiradores, né, o PFF, são respiradores para particulados sólidos, né? Então, o PFF1 ele te protege contra poeiras. O PFF2, poeiras, névoas e fumos. E o PFF3, poeiras, névoas, fumos e partículas altamente tóxicas, tá certo? Então, o que é poeira? Poeira, para quem está no Daytec já teve essa aula, mas para quem não esteve no Daytec, poeira é o rompimento mecânico de um sólido. Névoa é o rompimento mecânico de um líquido. E o fumo é quando, por exemplo,
não tenho o termo certo na cabeça, mas a definição é a seguinte: você soldou aquele metal, ele está extremamente quente, tá certo? Quando ele perde temperatura, ele volta a ser sólido, mas ele fica muito pequeno. E ele pode ficar por horas e horas em suspensão no ambiente. Qual que é o problema dele ser muito pequeno? O primeiro problema é que a gente não vê a olho nu, o fumo, né? Então, após soldar, tirar a máscara de solda e retirar o respirador, que deveria ser pelo menos um PFF2, tá? É perigoso. Por quê? Porque embora você não esteja vendo fumo, ele tem uma partícula muito menor do que a gente consegue enxergar. O fumo ali está presente, então você acaba perdendo eficiência. Então, no ambiente em que acontece a solda, é interessante que tenha ventilação ou você não pode tirar o respirador de maneira alguma, tá certo? Bom, eu peguei esses modelos aí, por quê? Porque até eu, antes de conhecer alguma coisa sobre respiradores, eu achava que esse respirador que tem a válvula de exalação, ele tinha uma eficiência maior. Eu falei, pô, esse negócio tem a válvulinha. Na verdade, isso aí é apenas como o próprio nome diz, né? Como eu acabei de dizer, a válvula de exalação serve. Existe uma membrana de diafragma ali, quando a gente exala, ela sai, e quando a gente vai puxar, ela fecha, então não vai entrar contaminante por ali. E tem outra característica interessante, né? Existem respiradores semifaciais, como esse mais escuro, que ele tem uma camada de carvão ativado por fora. Então é o seguinte, as pessoas acham que se tem carvão ativado, ele é um respirador também para filtros químicos. E que não é o caso. Nesse caso de respirador semifacial, o PFF, você só usa o carvão ativado se a concentração de determinado gás ou vapor estiver abaixo do nível de ação. Fora isso, se estiver acima do nível de ação, tá certo? Isso é norma regulamentadora, hein? Se estiver acima do nível de ação, você precisa usar o equipamento de proteção individual adequado para isso. Se estiver abaixo do nível de ação, então você está usando para que esse carvão ativado? Somente para conforto. Por quê? Porque existe uma característica do produto químico que é chamado de limiar de percepção olfativa ou limiar de odor, certo? E o limiar de odor ele se dá justamente quando a maioria das pessoas começam a concentração mínima em que a maioria das pessoas consegue sentir o cheiro de determinada substância, tá certo? Lembrando, tá, que sentir o cheiro não significa que a concentração está alta e deixar de sentir o cheiro não significa que a concentração está baixa, tá certo? Então, vamos trabalhar essas definições aí, uma aula também bastante técnica, bastante conceito, tá certo? Então, essas são as diferenças entre um respirador. Adianta eu entrar com um respirador desse em um ambiente em que está desprendendo gases? Não, ele só serve para partícula sólida. Ele é carregado eletrostaticamente, tá certo? Então, a partícula vem por um princípio eletrostático, então ela acaba se aderindo nas paredes do respirador. Então, se você usa muito, se ele pode saturar. Por quê? Porque acumula muito particulado nele, tá certo? Então, como qualquer respirador, ele pode saturar. Então, é bom que defina, né, o limite de uso. Você vai usar por 4 horas, por 8 horas, um dia inteiro de trabalho e assim por diante. Isso você vai definir lá onde? No seu programa de proteção respiratória, tá certo? Aí a gente evoluiu um pouco, né, para respiradores com filtros químicos. Aí já mudou um pouco a história, né? Nós não estamos falando mais de sólidos, nós estamos falando de filtros químicos. Então, o que tem dentro de um filtro químico, tá? Tem carvão ativado. O que é o carvão ativado? O carvão ativado é um carvão, às vezes é casca de coco, né? Tem gente que faz carvão ativado com casca de coco, aquece ela em altíssima temperatura, né? Altíssima temperatura sem oxigênio, e ela vai carbonizar, ela tem uma altíssima superfície de contato, e essa superfície de contato é importante. Aí você trata quimicamente ela vai receber, então, esse tratamento químico. O que vai acontecer? Quando vier uma molécula de determinada substância, como por exemplo um tolueno, e ela chegar próximo e ela tiver que passar pela barreira de carvão ativado, essa molécula ela vai colar no carvão ativado, tá certo? Esse princípio chama-se adsorção, tá? O que é adsorção? É diferente de uma esponja que absorve, né? A esponja, então, ela tem a característica de absorção. Você enche a esponja de água, né? Quando você lava a louça, aí você aperta a esponja joga toda a água para baixo.
Isso é absorção. A adsorção é quando se unem por uma força química, tá? Em geral, a força química é chamada de princípio de Van der Waals, é uma diferença de dipolo, né? Aquela ideia dos opostos se atraem, então positivo com negativo, então elas se unem ali. O detalhe, né, é que o dipolo a todo momento ele muda, então pode saturar o respirador, tá certo? Porque o dipolo vai mudando, pode existir uma diferença no gradiente de concentração aí e tal, mas isso é muito específico, tá certo? Agora, por exemplo, uma atividade com estou falando mais ocupacional, né? Já já a gente vai entender, tem que entender esse ocupacional para depois chegar na emergência, tá? Uma atividade com pintura spray, tá? Com pistola, pintura spray. Então você vai ter uma tinta, a base dessa tinta é hidrocarboneto, tá certo? Então você vai ter vapor saindo da tinta e esse vapor ele vai para onde? O vapor para no carvão ativado. Agora, e a tinta? E a parte líquida da tinta é o quê? É névoa. Então, como que faz, então? A gente pode, não sei se esse respirador em específico, mas existem soluções que é o filtro combinado, onde antes do filtro químico você coloca um filtro PFF1, PFF2 ou PFF3. Em geral, PFF2 ou 3, né? Que segura a névoa. Então, a névoa para no primeiro cartucho mecânico e todo o vapor vai para onde? No cartucho de carvão ativado, no segundo cartucho. Então, essa é a linha de raciocínio que se usa. Por isso que é importante definir poeira, névoa, fumo, radionuclídeo, substância altamente tóxica e assim por diante. E é importante também definir o que são essas forças químicas, né? A força de Van der Waals não é uma força química, é uma força química não é forte, né? Vamos dizer assim. Ela é relativamente fraca. Um exemplo, isso aí, olha que interessante. A lagartixa, ela se locomove na parede, ela gruda na parede por conta do princípio de Van der Waals, por conta da força de Van der Waals. Então, vamos pensar em Hollywood, se a lagartixa for do tamanho de um jacaré, né? A lagartixa cresceu, ficou do tamanho de um jacaré. Sobe na parede? Não, porque pode ter a diferença de carga, pode existir a força de Van der Waals, mas essa força não vai ser suficiente para ela conseguir subir. Ela só sobe porque ela é extremamente leve. E a força é fraca, só que, embora seja fraca, ela é mais forte do que a força-peso da lagartixa puxando para baixo, tá certo? Então, espero que tenha ficado mais ilustrativo, né? Então, o carvão ativado serve justamente para isso. Lembre-se o seguinte, né? Esses respiradores, eles estão tendo uma superfície de contato com o nosso rosto, tá? Então, por exemplo, a barba, naturalmente ela vai dificultar. Por quê? Porque ela vai impedir uma vedação bem feita. Então, por isso mesmo que no programa de proteção respiratória tem que ter o quê? Política de barba, tá? Isso dá um pau, porque ninguém mais quer tirar barba, agora está na moda ter barba. Porém, se a pessoa usa o tipo de respirador que ele é de vedação semifacial ou facial, é necessário fazer fit test e tem que tirar a barba. Existe algum tipo de respirador em que é permitido usar barba? Sim, a gente já fala dele, tá? Mas, em geral, então, tem que estar sem barba e tem que ter uma política de barba. Não adianta estar sem barba, mas estar 3 dias sem fazer a barba, né? Então, a gente precisa tomar bastante esse cuidado. Perfeito? Agora, temos também o respirador facial completo, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Bom, a diferença é o filtro e a diferença também é o fator de proteção atribuído, né? O que é o fator de proteção atribuído? É quantas vezes o limite de tolerância daquela substância em concentração esse respirador suporta. Então, vamos pensar que a substância X, né? O limite de tolerância dela é 10, né? E o fator de proteção atribuído da minha peça facial, tá certo? Da minha peça facial completa, o fator de proteção atribuído é 100. Então, significa que eu posso usar até 100 vezes o limite de tolerância, ou menos do que 100 vezes o limite de tolerância, desde que essa concentração de 100 vezes o limite de tolerância não seja a concentração IPVS. Então, a gente nunca vai usar um respirador que use filtros, seja ele mecânico, seja ele químico, em situações IPVS.
mas cada respirador ele tem o seu fator de proteção atribuído, tá certo? Lembre-se sempre, então, dessas características aí. Então, e o porquê o fator de proteção atribuído é maior? É uma característica da superfície de contato mesmo, né? Existe uma superfície de contato muito maior quando a gente coloca esse respirador no rosto do que quando a gente no rosto todo, né? Do que quando a gente coloca um semifacial. Então, é por área de contato e a gente acaba tendo essa efetividade melhor. Tudo isso está em literaturas, tá certo? Tudo isso já foi testado. Então, é justamente por isso que a gente tem que usar. Agora é o seguinte, você pega o rosto, se a pessoa tem cabeça menor, você usa respirador P, se cabeça média, M ou G, tá certo? E como que você faz para definir? Hoje é fácil, hoje existe o porta-count, por exemplo, ele é um equipamento de... Você consegue fazer análise, né? Ele fica com um sensor dentro do respirador e outro fora. Então, ele faz uma análise de diferença de concentração. Se estiver dentro dos parâmetros estabelecidos essa diferença de concentração, tá ok, aquele respirador é para você. Então, o fit test, ele está aí para isso, né? O porta-count é um equipamento fantástico. Antigamente, o fit test era feito com sacarina, né? E assim por diante. Hoje, ainda é, não saiu de mão, né? Mas quem tem mais dinheiro, quem tem mais recursos, consegue ter algo mais quantitativo e não qualitativo. Perfeito? Bom, isso aqui, ó. Esses são respiradores, né? São respiradores purificadores, tá certo? Ou seja, eles não podem ser usados em atmosfera IPVS. A diferença é que esse purificador ele é motorizado, tá? Ele tem mais cartuchos. Nós não vamos entrar aqui em mérito respirador classe 1, classe 2, classe 3, acaba sendo muito específico, né, para isso. Mas esses respiradores aí, eles são motorizados, ou seja, fica jogando ar, uma bomba puxa o ar, ele vai filtrar, vai passar pelo filtro, vai filtrar e por essa traqueia ela vai jogar ar dentro do capuz do funcionário. E esse é um caso em que pode-se usar barba, onde é o capuz, tá? Então o capuz ele pode ficar frouxo ou ele fica levemente encostado no pescoço do colaborador. Como existe uma demanda de ar que é positiva e essa demanda de ar em um volume de ar maior do que você pode respirar, então naturalmente dentro do seu capuz não vai entrar contaminante. Por quê? Porque a demanda é maior. Então, você tem uma pressão positiva, então não entra contaminante, o contaminante só sai. Então percebam que o capuz, ele é... Desculpe. O capuz... Desculpe, pessoal. O capuz, ele é colocado, tá? Ele fica encostado no rosto, mas ele não serve para vedar, ele serve para acomodar, tá certo? Então, nesse caso, é o caso em que pode usar barba e não precisa, então, se não é vedado, né, não precisa fazer fit test, perfeito? Então, olha quanta coisa técnica interessante aí para a gente estar verificando. E também nós temos os respiradores com linha de ar comprimido. Nesse caso em específico, nós temos um trabalhador que está trabalhando com uma tubulação de gás, tá? Ele está com o respirador com linha de ar, então vem ar comprimido, não é oxigênio, tá? Não erre, por favor. Isso aí é ar, contém 21% de oxigênio no ar, certo? E ele tem um cilindro de fuga. Por que é o cilindro de fuga? Bom, essa linha de ar, ela pode estar conectada a um compressor ou a alguns cilindros. Essa linha de ar, então, por exemplo, se for entrar em um espaço confinado, um pré-requisito é ter o cilindro de fuga, se você for entrar com ar mandado, tá? O que pode acontecer? Você pode ter um rompimento da mangueira principal de ar. Se romper a mangueira principal de ar, você estiver em uma atmosfera IPVS, olha que interessante. Então, esse equipamento já pode entrar em uma atmosfera IPVS. Por quê? Porque ele independe da atmosfera interna na qual você está trabalhando. Tá certo? Ele não tem dependência, ele não precisa filtrar nada. O ar ele já vem limpo lá de fora até aqui. Agora, se o compressor parar, se romper a mangueira, essa mangueira azul, o que faz? Rapidamente, esse operador ele tem que ser treinado para abrir o ribpack ou cilindro auxiliar, tá certo? E esse cilindro auxiliar ele vai dar suprimento de ar suficiente para esse cara sair da área IPVS e para uma área segura. É simples? Não é. Já tive situações em que fui fazer liberações de trabalho em tanques inertizados, né? Essa aí faz tempo, foi bem legal, foi uma indústria química também, né? E o rapaz ia entrar, eu comecei a montar, né? O
rapaz, tem curso de espaço confinado? Tem, né? Tinha certificado, aquelas coisas todas. Aí colocou uma capotagem, aquelas coisas todas. Eu coloquei a peça facial, o cara tava respirando lá, tava ligado no compressor, o cara tava respirando, tava tudo tranquilo. Daí ele ia entrar, né? Tava com o tripé, cinto, aquelas coisas todas, ia descer ele no espaço confinado, aí eu falei, na verdade eu falei, né? Precisa falar. Segundo a orientação, ele tinha treinamento de espaço confinado, né? Ele deveria saber isso, mas, né? Não vou questionar. Eu falei para ele, falou, ó, é o seguinte, então, já que você está entrando com essa mangueira com ar, mangueira, alguma coisa, é o seguinte, se a mangueira romper, escapar, acontecer alguma coisa, lá dentro você não consegue respirar. Então você vai ter que abrir esse cilindrinho aí, avisar e nós vamos puxar você para fora, tá? Os que a energia, o compressor parou, sei lá o que acontece, tem que abrir o cilindro. Na hora ele tirou o capacete, tirou a máscara e falou, mas como assim, esse negócio pode dar errado? Eu falei, claro que pode dar errado. Você tem um backup aí na sua... Não, não, de jeito nenhum eu não vou entrar. Aí teve que ligar para a empresa, outro cara teve que vir. Então, assim, a pessoa ela tem que saber a que tipo de risco ela está exposta, né? E nós devemos zelar pela vida e pela segurança dela, tá? Às vezes dá mais trabalho, vai demorar um pouco mais para terminar, mas é esse tipo de informação que a gente precisa passar até mesmo para pessoas que teoricamente já são treinadas, né? Então, essa é uma condição bastante importante. Outro tipo de respirador que a gente tem, né? E esse não é muito comum na área industrial. É comum em área de mineração, onde as pessoas vão ficar muito tempo usando respiradores e assim por diante. É um respirador de circuito fechado. Esse respirador é interessante, ele tem pequenos suprimentos de oxigênio puro dentro dele, mas basicamente ele funciona como? Ele funciona por reação química. Tá? Ele tem elementos químicos que, em contato com a umidade do ar que sai, mais o CO2, ele transforma em oxigênio. E se esse oxigênio não estiver dosado, olha que interessante, se ele não estiver dosado a 21%, esses cilindros aí que ele tem de oxigênio puro, ele rapidamente dosa para a gente ficar respirando esse ar. A gente respirar, obviamente, né? Falar que é circuito fechado, então vai durar eternamente. Não, porque nada tem 100% de eficiência. Você vai ter perda a cada respiração. Então, a reação química ela vai acontecendo. Então, se faltar um pouquinho de oxigênio, ele acaba sendo compensado, mas o respirador de circuito fechado ele serve para isso, tá? Ele acaba trabalhando com reações químicas lá que voltam, favorecem o oxigênio, então a gente fica respirando por 8, 6 horas é a duração de um respirador desse, tá? É pouquíssimo utilizado na indústria, na realidade eu nunca vi um desse na indústria, perfeito? Mas esse já vi, já usei e com certeza vocês também já utilizaram, né, para incêndio estrutural, para o que for. Esse é o tal do equipamento autônomo, né? O SCBA, não é scuba, tá? Não é scuba. O scuba é para mergulho. O SCBA é para emergências, tá? Ah, mas onde está escrito? Está escrito na NFPA 1981, né? SCBA, eu vou arriscar o inglês aqui, meu inglês não é bom. Self-Containing Breathing Apparatus, né? Equipamento autocontenido, né? Autônomo, autocontenido de respiração, tá? Equipamento de produção respiratória, então, autônomo, equipamento autônomo de produção respiratória. E o U, né? O U vem de underwater, né? Abaixo d'água. Então, isso é para o mergulho. Embora, perante testes da NFPA, se cair até 1,5 m, se eu não me engano, de profundidade, com um equipamento desse, ele tem vedação para não entrar água pelos diafragmas, pela peça facial e assim por diante. Ora, mas é possível? Claro que é possível. Né? Você pode ter um alagamento em algum local, em função de jogar muita água, e alagou determinado local, você não enxerga o chão, você pode cair ali. Tá? Então é possível sim que isso aconteça. Agora, o que a gente tem, né? Vou aproveitar que nós estamos falando de equipamento autônomo. O que a gente tem no Brasil de legislação para equipamento autônomo, né? Existe uma NBR, né? E quais são os requisitos de segurança se a gente for seguir só a norma brasileira? Você vai ter equipamento autônomo que ele vai apitar quando tiver a 25% da pressão total, tá certo? E mais nada de requisito de segurança, tá? Se a gente for pegar e olhar as legislações nacionais e verificar requisitos de segurança, inclusive isso é até uma aula legal, né? Comparativo, vou anotar aqui. Comparativo
NFPA e NBR quanto a requisito de segurança. Então, você não tem nada de requisito de segurança. Agora, se a gente pega a NFPA 1981, na versão mais recente, né? Já a partir de, se não me engano, a versão de 2003 já tinha uma série de equipamentos eletrônicos, né? Mas você pega um equipamento padrão NFPA recente, o que você tem? Primeiro que lá na válvula de primeiro estágio, lá no cilindro, você tem que ter, para fechar o cilindro, acionamento bimanual. Então você não tem essa de raspar o cilindro na parede, ou alguém vem lá e fecha seu cilindro. Isso não se faz, né? Arrancar o ar do cara. Mas é treinamento. É treinamento, mas a fumaça é do mesmo jeito, né? Então, mas enfim, eu, né? Você pode gostar, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas o acionamento perante a NFPA é um acionamento bimanual. Então você tem que ter duas mãos ali para acionamento não, para fechar. O fechamento é bimanual. Então você não tem a chance de raspar num espaço confinado, né? E fechar o seu cilindro. Perfeito? Você tem o alarme. O alarme ele aumentou vamos dizer assim, a reserva, né? No Brasil a gente usa 25% do cilindro. Agora, nos Estados Unidos, a NFPA ela está orientando a 33%, ou seja, em vez de usar um quarto do cilindro para a reserva, está usando um terço do cilindro para a reserva, que é mais ar, que é mais seguro. São fatores de segurança, tá? Fora isso, tem o Personal Alarm Safety System, né? O PAS, nós falamos lá no incêndio estrutural. Ficou mais de 30 segundos parado, ele começa a apitar em diversas frequências, para essa frequência de som sair e lá para fora do incêndio estrutural, onde tem uma equipe de bombeiro, né? Teoricamente teria com o RIT, time de rápida intervenção. Então, o time de rápida intervenção, ao ouvir que o PS começou a tocar, ele vai entrar dentro da emergência. E estou falando muito de incêndio, porque a última aula foi incêndio, mas isso aí pode ser também para emergência com produto químico, tá certo? É atmosfera IPVS do mesmo jeito. Existe também o Redapt Display, né? Ele aparece aqui na peça facial bem próximo aos olhos, né? Se olhar e não precisar pegar o manômetro dele para dar uma olhada. Você contar que o manômetro é digital, né? Não precisa ser analógico, mas tanto faz. Você não precisa pegar o manômetro para dar uma olhada, você já olha já dentro da peça facial esses pré-requisitos aí, tá certo? E, além disso tudo, né? A luzinha do Redapt Display, ela fica piscando, né? Então vai chamar a atenção do seu olho, fica ali piscando perto do seu olho. E equipamentos como o da Scott, por exemplo, ele começa a vibrar. Então, a válvula de segundo estágio, que está conectada à peça facial, ele começa a vibrar, então você vai sentir a vibração no seu rosto. E faz barulho. Ou seja, olha quanto requisito de segurança que se tem, internacionalmente falando. Aí a gente vem para o Brasil e não tem nada. E não tem nada. Aí você fica doido, eu fico doido com isso. Porque se você for pegar um equipamento, né, norte-americano ou europeu, que é muito melhor que o do Brasil, né? Que o padrão nacional que nós temos. Eu não estou falando mal de fabricante, eu estou falando mal do padrão que se tem. Se o padrão fosse mais alto, o fabricante se adaptava, tá certo? O fabricante, ele quer ganhar, tá certo? Ele quer ganhar. Agora é o seguinte, você pega um equipamento padrão NFPA, traz para o Brasil, e você tem que mandar lá para a Fundacentro, né? Pelo menos tinha até então, para tirar CA do equipamento desse. Tem cabimento um negócio desse? Você paga imposto de importação, você paga imposto de um monte de coisa, o equipamento é melhor, é para a saúde e segurança das pessoas, aí vem para o Brasil e você tem que submeter a testes que são infinitamente inferiores aos testes que são feitos por uma NFPA, por exemplo, uma NFPA, para ter a droga do CA. Aí a pergunta é, o CA serve para quê? Para proteger o trabalhador ou proteger a economia e fazer uma economia protecionista? A outra pergunta é, se não tivesse CA e fosse possível trazer isso de lá para cá, né? Não vou nem falar de tirar imposto de importação, porque nós estamos no Brasil. O Brasil tem imposto de tudo. Daqui a pouco eu vou ter que pagar imposto para postar esse vídeo no YouTube, né? Você paga imposto e ainda tem que certificar o negócio. Na verdade, é recertificar, porque já foi certificado equipamento fantástico. Se eu não me engano, está tendo uma mudança aí, né?
burocrática demais, e o ideal mesmo seria que equipamentos, né? Eu sou a favor disso, inclusive tem até um artigo escrito sobre isso, tá? Que equipamentos que já são testados, eu sou a favor disso, pode ser contra, mas equipamentos que já são testados em normas que são extremamente rigorosas, inclusive mais rigorosas do que as nossas normas nacionais, tá certo? Esses equipamentos, eles não deveriam ter que ser revalidados. Já foram validados por normas que são mais. Aí você pergunta para qualquer pessoa que tentou importar equipamentos e teve que validar, quanto custa para validar um CA? Quanto custa para validar um lote de capacete, por exemplo, que você importa? Vai, eu uso o Petzl, capacete de resgate. Meu cinto é Petzl, meus equipamentos de resgate são Petzl. Quanto que não custa para você, ou custava, né, para puxar, para obter o CA? E tudo isso vai para o bolso de quem? É para o bolso de quem compra. Então, um equipamento bom, ele acaba custando extremamente, acaba tendo um valor alto, custa caro, né? Então a gente acaba fazendo o que no Brasil? Ah, isso é muito caro. Você faz o quê? Pega o equipamento nacional. E o requisito de segurança do equipamento nacional? É uma merda. Requisito de teste? É inferior. Isso vai refletir o quê? Menos segurança. Ou seja, então a gente tem esse problema, né? Mas, no final das contas, né, acabou virando, nesse final de aula aqui, acabou virando quase um desabafo, mas de fato é isso, tá? Esse negócio de achar que tem que certificar tudo, eu acho que tem que ter padrão, tá certo? Tem que ter padrão mínimo para certificação, isso tem que acontecer, tá? Mas se você pegar um equipamento que é padrão FPA e trazer para o Brasil e mandar para a Fundacentro para testar, isso é sacanagem, né? Isso aí não tem cabimento. Então, meus amigos, terminamos aqui a aula de hoje, perfeito? Então, o que vocês precisarem, contem comigo, eu estou à disposição para ajudar vocês no que precisarem e fiquem aqui no Daytech. Na segunda-feira, então, vai aparecer na tela do celular de vocês, no e-mail e assim por diante. Para quem não participou e para quem participou do intensivo de emergências químicas, uma forma de vocês terem acesso a esse conteúdo, porque, modéstias à parte, o conteúdo está muito denso, está muito legal. É um conteúdo que, com certeza, vai agregar muito para vocês aí, tá certo? Um abraço, muito obrigado e fiquem com Deus.